Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parktour. Sou o Alisson da Escola Parktour. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. E antes de mais nada, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, beleza? Como é de praxe, nós temos aí as perguntas que foram formuladas no intervalo dos dois Ask Bike da semana passada e hoje. E nós vamos começar aí respondendo elas para que as pessoas que interagiram com a gente não fiquem no vácuo. Isso aí. Começando aqui, o Fê Pinheiro, 1988, perguntou: folha aérea sem furos, vocês sabem onde comprar? Não sei, cara, não sei. O Leandro 21 Alves, a escola tem algum material que a gente possa adquirir para estudar a parte teórica em casa? A escola, todo o conteúdo da escola, ele tem uma base que chama BBB 3 ou 4, que são os livros da Parktour, e eles estão disponíveis aí nas lojas virtuais dos aplicativos do telefone. Por exemplo, eu uso bastante o Kindle, a Apple Book, esse tipo de loja virtual aí, que eu compro meus livros quando eu leio. O Gabriel Alves Santos, de quanto em quanto tempo é bom realizar a manutenção de cubos, movimento central e caixa de direção? Gabriel, não tem um período específico de intervalo de manutenção. Eu acho que vai depender muito da forma que você utiliza, onde você utiliza. Então, o mais sensato é que você crie um gerenciamento próprio, através de uma planilha do Excel ou com uma anotação pessoal sua, ou leve em uma loja que tem um sistema que possa fazer isso por você. A gente tem o treinamento aqui na escola do Bike Conecta que faz exatamente isso, que é um sistema de gestão que visa fazer o gerenciamento das manutenções e notificar o cliente sempre que existe alguma manutenção pendente. Então, uma loja que está aí utilizando o Bike Conecta vai poder te atender muito bem. Halixson, qual o grupo de transmissão mais completo? Difícil, não tem um grupo de transmissão mais completo. Existe o que mais vai se adequar à condição de uso e à sua necessidade. Vou te falar que muita gente se espelha ou tem como objetivo comprar o mais top da linha. E às vezes o mais top não é o que vai atender a necessidade dele. Quer um exemplo? Pegar um grupo Eagle ou então um XTR para ir voltar do trabalho todo dia. Você vai gastar uma fortuna de manutenção. Vai se fazer totalmente inviável a médio e longo prazo. Então, entenda a sua necessidade e busque uma peça que faça sentido para você. Procure uma loja certificada pela escola, porque os nossos alunos vão estar capacitados a te escutar, entender sua necessidade e te oferecer a melhor solução custo-benefício. Tutu do grau, dar grau, estraga a bicicleta? Sim, estraga a bicicleta porque você condensa todo o peso em cima de um eixo só, então provavelmente vai estragar a bicicleta. Tá? A bicicleta não, mas o cubo, né? J3F07, qual a diferença de cassete para catraca? A diferença de cassete para catraca. Na verdade, catraca a gente pode classificá-la como roda livre, ela gira e funciona independente do cubo. O cassete ele precisa do núcleo, que seria o free hub, para fazer com que ele funcione. Então, eu preciso de duas peças para fazer funcionar. Na roda livre eu não preciso de nada além dela para fazer funcionar. Cleberson Lima, e se a calibragem para a medida escolhida pelo ciclista ultrapassar a calibragem máxima permitida para a suspensão? Saudações do Ceará. Obrigado, saudações. Bom, primeira coisa que você tem que fazer é o SAG. Primeira coisa na suspensão para utilizar ela é o SAG. Segunda coisa que a gente tem que fazer, o SAG não deu certo, a calibragem tá diferente do que deveria ficar na recomendação lá do fabricante. Você tem duas opções. Você pode utilizar através de tuning, onde você vai melhorar os componentes da suspensão e adequar eles para a pessoa que vai utilizar, ou você pode... basicamente isso, não tem muito ou não. Fazer o SAG, se não der o SAG, você vai fazer o tuning para adequação das peças físicas para a pessoa que vai utilizar. Luquinhas Bike Forever. Comprei um quadro full que utiliza um choque traseiro de 165 por 40. Eu já tenho um choque 165 por 38 milímetros. Regulando o SAG, eu consigo utilizar esse choque no quadro? O choque em si você consegue utilizar no quadro. O que você vai ter que mudar são as buchas da parte superior e da parte inferior. Que aí você vai ter que tirar de um choque que é o ideal para sua bike, colocar no outro que não está com a numeração ideal, e aí sem problema nenhum você pode utilizar. O que não poderia ser maior é o comprimento do choque, em alguns casos. Em outros, a gente tem essa possibilidade. Que a gente também ensina na aula de choque traseiro a como fazer a medição do curso do choque através da balança, do link e da bicicleta de forma geral. Luiz Antônio,
Rapaziada da Escola Park Tour, estou começando meu negócio de bike em Santa Catarina, mas estou com dificuldades na gestão. Vocês teriam alguma indicação ou sugestão? Putz, sem dúvida a gente tem uma indicação para você. O sistema de gestão Bike Conecta, que é uma parceria que a escola tem com uma empresa de tecnologia. Com esse sistema você vai conseguir fazer o gerenciamento da sua loja de uma forma bem interessante, bem dinâmica e uma forma gráfica da história. De todos os números possíveis que sua loja possa ter aí, você vai conseguir fazer o gerenciamento do negócio. Então, www.bikeconecta.com.br, se inscreve, utiliza lá. E se caso você queira fazer o treinamento também, está disponível no nosso canal do YouTube e no canal do YouTube do Bike Conecta. Deco, vocês têm algum curso para pessoa iniciante que nunca foi mecânico, mas tem vontade de aprender para dar manutenção na própria bike? Sem dúvida a gente tem esse curso. É iniciante, intermediário e avançado. É um curso básico, que a gente chama de módulo básico. Curso básico que é composto por 3 módulos. Tá? Esses 3 módulos vão te dar um overview do que é a bicicleta, de como fazer as manutenções preventivas, como gerenciar essas manutenções de emergenciais, então problemas que possam vir a acontecer na utilização da bicicleta na rua. Você vai estar precavido com o treinamento e com a capacitação que você vai ter aqui na escola para se livrar desse tipo de problema, além de poder também cobrar um serviço de mais qualidade das pessoas que prestam serviço aí e te atendem no seu dia a dia. Claro, a ideia é que você tenha autonomia para fazer, mas às vezes existe a limitação das ferramentas, então você vai conseguir buscar um cara que pode te oferecer isso com mais qualidade, um serviço de qualidade. Marcelo Duarte, em quanto tempo é recomendado fazer a lubrificação do cage? Putz, não tem uma recomendação exata de faça com tantos quilômetros ou faça em determinado período. Na maioria das marcas não tem. O que você vai ter que entender é o seguinte: fiz uma utilização que foge da minha rotina. Por exemplo, fui para a praia e deixei a bike, sei lá, eu fui na praia, por exemplo. Pode ter certeza, amigo. Só de você andar na beira da praia vai entrar areia no cage, vai entrar areia nas rodanas, vai entrar areia em tudo quanto é lugar. Então eu te recomendo assim absurdamente que você faça a manutenção, porque trata-se de areia e a areia ela junta com lubrificante, torna-se um abrasivo, vai desgastar muito mais o seu produto. Então faz a manutenção. Busca um gerenciamento da manutenção, ou uma planilha, ou uma loja que tem o Bike Conecta. Se você for lojista também, adota o Bike Conecta na sua loja. Você vai conseguir controlar a manutenção de uma forma saudável. Jorge Cândido, tem um choque Fox DPS e não travar 100%, o que devo fazer? Putz, nenhum choque, nenhuma suspensão trava 100%, tá? Todas têm dispositivos de segurança evitando assim que elas travem totalmente para que não aconteça calço hidráulico. Então, basicamente, você tem que se apegar a isso. O choque não vai travar, a suspensão também não vai travar. Então, é isso aí. Caio Carnevale, os rolamentos são todos Enduros? Tem manual da instalação da própria Enduro? Não, não tem manual de instalação da Enduro, até porque a Enduro fabrica rolamentos. Quem vai te fornecer o manual é a peça onde você vai instalar o rolamento. Então, por exemplo, uma balança da Canon dele, você vai pegar o manual da Canon dele. Uma balança da Specialized, você vai pegar o manual da Specialized. Um par de cubo DT Swiss, você vai pegar o material, o manual da DT Swiss e assim sucessivamente. Então, é isso que você tem que procurar, tá bom? Genilson, por que ciclistas devem usar short de lycra? Bom, por alguns fatores. Quando a função do short de lycra é comprimir o músculo, evitando assim que ele produza em excesso o ácido láctico, que vai gerar alguns problemas para você aí a longo prazo no seu pedal, tá bom? Essa é a principal função. Tem outros benefícios, mas esse é o principal. Sérgio Didi, qual é a pressão recomendada para o pneu da bicicleta? Não tem uma pressão ideal para o pneu da bicicleta, existe a pressão ideal para o lugar que você vai usar ela. Aí como é que eu vou saber isso? Você vai ter que testar. Então se você pegar, por exemplo, a gente tem um aplicativo no nosso site, na parte de downloads, você baixando ele, você consegue colocar algumas informações lá dentro e aí ele vai te dar o direcionamento da pressão de pneu que você deve utilizar. Mas sempre leva em consideração o seguinte: não vai ao pé da letra no aplicativo, porque ele te dá uma ideia, te dá uma faixa. E dentro dessa faixa você tem números aí para brincar. Então você vai poder ir um pouco mais próximo do limite, um pouco mais próximo do mínimo e assim sucessivamente. Então testa e vê como é que você acha, como é que vai funcionar para você. Para mim funciona muito bem, inclusive. Giancarlo, o sistema da suspensão traseira de ar é melhor que o de mola? Depende da proposta. Para quem faz downhill,
a melhor opção é mola. Para quem faz all mountain, enduro, XC e assim sucessivamente, dependendo do estilo de pilotagem do cara, é ar. Porque qual é o objetivo de utilização da bicicleta? Você se importa com peso? Você não se importa com peso? Então ambas são boas, cada uma dentro da sua modalidade. A gente tem choques aí que custam 3 vezes, 4 vezes mais caro do que um choque a ar, choques de mola. Então não tem o melhor ou pior, existe o que vai se adequar à modalidade que você vai utilizar a bicicleta. Dante Fontes, por que o cilindro da bicicleta tem que ficar tão alto? Putz, o cilindro da bicicleta tem que ficar alto, tem que ficar na altura ideal para que você utilize de forma confortável, numa regulagem biomecânica funcional para você. Então, antes de mexer no cilindro ou deixar ele alto ou baixo, te recomendo, faça um bike fit, é um investimento válido a se fazer porque a pessoa vai estar capacitada para ajustar a bicicleta da melhor forma possível em relação à sua forma de pedalar. Então o cilindro vai ficar da altura certa, que dão posicionado no lugar certo e outras partes mais da bicicleta também. E isso vai te ajudar aí a longo prazo, trazendo uma experiência, uma sensação de utilização da bicicleta saudável e não um problema para fisioterapia daqui a uns meses, né? Luísa Filho, qual é a luva melhor? A que cobre inteiramente os dedos ou a que cobre só metade dos dedos? Nossa, essa pergunta é bem pessoal, né? Não tem a melhor ou a pior. De novo, eu volto nesse ponto. Existe a luva... Eu particularmente não troco a minha luva full finger por nada, por nenhuma outra. Nem no mountain bike, nem no speed. Eu gosto de luva full finger, mas é uma questão pessoal. Tem amigo meu que odeia usar luva full finger, fala que perde sensibilidade, blá, blá, blá. É uma questão de costume. Eu já acostumei a usar full finger, então para mim me sinto confortável em ambas as bicicletas. Armando Stock, eu devo trocar meus pneus de mountain bike para pneus slick? Depende do que você vai fazer com a bicicleta. Se você for andar na cidade, claro, recomendadíssimo que você troque por pneus mais lisos, para que você tenha uma rolagem melhor, menos atrito, consumo menor e tudo mais. Se você for andar na terra, não. Depende do que você vai fazer com a bike. Pedro Tomás, com que frequência e como eu devo lubrificar a corrente? A recomendação teórica disso é um pouco bizarra. Toda vez que utiliza a bicicleta deve-se fazer a lavagem e a lubrificação. É muita coisa. Então, cria um hábito de manutenção preventiva, de limpeza, de análise, de desgaste e tudo mais. Faz isso de acordo com o que você achar saudável para você, sempre levando em consideração uma rotina. Um dia excepcional de chuva ou sei lá, muito barro na bike. Ou foi na praia. Ou foi na praia. Descaracterize essa rotina de manutenção e faça a manutenção para evitar o desgaste excessivo. Teles Cortez, por que as camisas de ciclismo são tão apertadas? Pelo mesmo motivo que as roupas são apertadas, as breteles ou as bermudas, né? Para comprimir os músculos e gerar menos ácido lático. Além de tudo, elas têm proteção UV, elas absorvem o suor e ajudam a refrigeração do corpo. Então são vários motivos, não é só porque é roupa de frutinha, né? José Andrade, com que frequência as rodas devem ser reguladas, apertadas? Nossa, é outra pergunta também que é difícil de responder no aspecto de tempo, mas... Então, vou falar pela minha bike. Eu faço manutenção na minha bike de 3 em 3 meses, dependendo da situação, dependendo da utilização dela. Se eu usar numa frequência uma vez por semana, de 3 em 3 meses. Se eu usar menos que isso, eu aumento um pouquinho mais o período. Se eu usar mais que isso, eu diminuo um pouquinho mais o período. Isso estou falando da minha bike, porque eu já consegui identificar qual que é o tempo médio que tem o alinhamento da roda se mantém funcional para o meu estilo de pilotagem. Então, eu faço dessa forma. O mais ideal é que você crie também esse hábito de fazer e busque uma forma de gerenciar a sua manutenção. Não tem como eu precisar e falar, faça de tanto em tanto tempo. Se você levar numa loja, o cara vai te falar, isso pode fazer uma vez por ano. Às vezes você sai da loja, sobe o morro da sua casa, por exemplo, indo para casa e desalinha a roda, desbalanceia ela, não desalinha, desbalanceia. Ela não vai funcionar tão bem como deveria. E aí daqui a um ano só que você vai rever isso. Então, tem que tomar cuidado com essa questão de periodicidade, de manutenção. Ela é muito personalizada. Diego Oliveira, o que devo fazer se a roda empenar durante uma trilha? Nossa, a gente tem na aula de iniciante a gente aborda isso na prática, ensina você a fazer exatamente isso que você está perguntando. O que eu tenho que fazer caso quebre um raio ou minha roda entorte na trilha?
A gente ensina você a alinhar a roda aqui na aula de iniciante. É uma coisa super simples, bastante funcional e que vai te ajudar no dia a dia. Rubens Mecânico Bike é bike. O que dizer sobre gambiarra? Até que ponto ela pode ser aceita? Que tipo de gambiarra você já fez na sua bike? Putz, é difícil essa pergunta. São duas perguntas em uma, são dois caminhos diferentes. Vamos lá. Comercialmente falando, eu não faço gambiarra, não ensino a fazer gambiarra e ninguém aqui da escola vai te dar nenhum exemplo relacionado à gambiarra. No caminho da minha bike, eu faço o que eu tiver que fazer para voltar para casa pedalando, sem exceção. Até porque a gambiarra é uma solução paliativa e incongruente com o princípio de funcionamento da bike. Então, é algo rápido ali para você fazer, né? Para voltar para casa pedalando. Conteúdoanimal.com. Eu removo a roda da frente para transportar a bike. Verdade que sem a peça de plástico que bloqueia as pastilhas de grudarem, pode também evitar entrar ar no sistema? Só vai entrar no sistema se as pastilhas estiverem muito gastas, você ficar ali apertando o freio, vai provavelmente entre ar. Caso contrário, é indiferente. Leandro dos Santos, o que deve se carregar durante uma trilha? Putz, é muito relativo, né? Eu, particularmente falando, levo câmera, canivete multifunções, remédio de corrente para a questão da bicicleta e comida para eu comer Repor na energia. trilha. Repor energia, né? Isso aí. Antônio Araújo, quando eu tenho que trocar o guidão? Quando você quiser. Quando ele quebra. Quando você faz um bike fit, identifica que ele está do tamanho errado. Não tem uma validade, guidão. Né? Não tem validade. Paula Nancy, devo trocar meu guidão reto de cross country pelos mais altos de downhill? Mas por que trocaria? Não faz sentido. Por que trocar? Você tem que... Acho que o caminho para essas perguntas, essas duas últimas perguntas aí faça o bike fit. Ali ele vai te direcionar e falar se o guidão tá bom, se ele tá ruim, se precisa trocar, se não precisa trocar. Porque às vezes o guidão tá bom, tá bonitinho, serve perfeito para você. Você vai lá inventar a moda de trocar o guidão e acaba com dor nas costas, problema muscular, que vai te custar alguns meses de fisioterapia depois. Então, faz o bike fit que ele vai te dizer se deve ou não trocar. Fernando de Mello, quais são as regras básicas para trocar uma câmera furada? Putz, na aula de iniciante a gente mostra isso na prática, que é um dos tópicos práticos da aula que visa tirar o usuário da rua caso aconteça algum problema imprevisto aí, né? Furo de pneu, quebra de corrente, alinhamento de roda emergencial, blá blá blá. Na aula de iniciante a gente ensina isso. Pedro Pereira, com que frequência devo checar se meu quadro tem rachaduras? Sempre. Não tem um tempo específico. Sempre. Você pode checar hoje e ele quebrar amanhã. Então, sempre que você perceber alguma variação, algum estado diferente na bicicleta, vai lá e verifica o que pode ser. Não deixa aumentar porque isso pode custar muito caro, tá? Toma cuidado. Solange Ulisses, qual é a melhor maneira de limpar a bicicleta? Depende do estado da bicicleta, né? O estado da sujeira, o quanto de sujeira que essa bicicleta tá. Mas vamos lá, você pode limpar. A melhor maneira, vamos falar de uma forma mais específica. Produtos à base de água voltados para a manutenção de bicicleta, lubrificantes à base de água voltados para a lubrificação de bicicleta e é o suficiente. Aí, como vai estar o estado da bicicleta, você vai usar água em alguns casos, em outros casos não. Vai depender de como está o estado da bicicleta, mas usa produto específico para a manutenção da bicicleta e limpeza dela. William Pazanese, de que lado devem ficar as alavancas quick release para soltar as rodas? Da roda traseira, especificamente falando, do lado esquerdo da bike. Na roda dianteira fica a seu critério, se for um eixo de 9 mm, se for um eixo de alguma marca de suspensão específica, você vai ter que colocar ela do jeito que a marca manda você usar. Então você não tem muita opção nesse caso. Sim. Sandro Rangel, uma bicicleta com motor de 350 watts instalado sob qualquer tipo de subida, sobe sem precisar pedalar? Não, não sobe. Não sobe porque existem limitações. O próprio sistema ele cria limitações para que o motor não superfadigue. Então, o que acontece? Você vai pegar uma subidona gigante. O motor ele vai levando. Chega num ponto que ele vai diminuir o consumo de energia para evitar que a bateria se deteriore.
tá? Então, existem esses dispositivos dentro do sistema para evitar problemas mecânicos. Então, ele não vai subir sem pedalar. Por isso que a bicicleta, na verdade, aí se você quiser subir sem pedalar, não é uma bike, né? É uma mobilete, né? A gente falando de bike, a gente perde o objetivo assistido, um pouco. Exatamente. Miguel Viana, o que preciso para contratar um seguro de bike? Não sei, cara. Procura uma empresa especializada aí que faça seguro de bike, eles vão ser os melhores aí para te indicar como fazer, o que fazer. Porque a única coisa que eu sei de seguro de bike é contratar para as minhas bikes. Então, eu não sei te dizer de fato o que precisa, o que tem que ter ou deixar de ter. Bom, estamos terminando aí mais uma edição do Ask Bike nessa terça-feira. Queria deixar um convite especial para você que tem intenção em fazer cicloviagem. Nós iniciaremos no mês de março um módulo específico para você, com informações mecânicas, informações também sobre cicloviagem. Faça a sua pré-inscrição que vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado e até terça-feira que vem. É isso aí. Beijo do Alisson.